Muito boa tarde para todos. Imagino que já tarde a querer ser noite na costa leste dos Estados Unidos da América. Em nome do Portuguese Beyond Borders Institute, o PBBI, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, com muito gosto que também em nome da PALCOS, a Portuguese American Leadership Council of the United States, portanto, esta parceria da série de webinários As Nossas Vozes, Vivências Portuguesas nos Estados Unidos da América, desde Fresno, da Universidade Estadual da Califórnia. Portanto, muito boa tarde ou boa noite para todos, para aqueles que nos acompanham, quer na costa oeste, quer na costa leste e em outras latitudes do mundo da língua portuguesa. E, obviamente, mais uma vez, uma saudação em nome do PBBI e da Palcos. Estamos com grande expectativa para a nossa conversa de hoje, porque é uma figura extremamente conhecida na nossa comunidade portuguesa, na nossa diáspora, eu diria mesmo, talvez a mais conhecida, Ilídio, desde o começo, porque é uma pessoa que entra todos os dias, já há muito tempo, nas nossas casas de várias formas. E passo de imediato para o meu colega e amigo, Ilídio Pereira, portanto, eu costumo dizer co-moderador, mas eu acho que é co-utópico nestas coisas de continuarmos a falar É. e a promover as nossas vivências em língua portuguesa. Muito boa tarde, Ilídio. Olá, Diniz. Caro amigo Rick Durejo, muito obrigado por acederes ao nosso convite. Eu agradeço em nome do diretor da Palcos, mas também em nome pessoal. E para quem entrevistou e quem que já conversou tantas vezes com tantas pessoas, hoje quase que fica no outro lado, não em entrevista, mas a conversar com dois moderadores que acontece que também são teus amigos, que é muito importante. Portanto, Ricky, nós agradecemos a tua presença e pedimos se nos desse assim uma breve nota biográfica. Eu bem sei que és uma pessoa muito conhecida, uma personalidade conhecida em todos os lares, principalmente nos Estados Unidos, e a diáspora conhece muito bem quem é o Ricky Durães. Mas, para se ficarmos a saber um pouco mais, falas um pouco. Qual foi o percurso do Ricky Durães? E o que é que levou o Ricky Durães a vir para os Estados Unidos? Olá, caros amigos, desde já, muitíssimo obrigado por esta oportunidade. De facto, como referiste muito bem, mais do que uma entrevista, é uma conversa que eu tenho muito gosto em fazer, porque são dois amigos, duas personalidades, figuras com um percurso único no seio das nossas comunidades, quer na Flórida, quer na Califórnia, portanto, referindo-me a ambos. Vocês são também, digamos que, uma, uma plataforma que eu, como jornalista, gosto de seguir, porque quando nós convivemos e somos amigos daqueles que fazem um trabalho meritório e que fazem um trabalho sempre em prol de outros, é para mim um grande orgulho estar aqui, é para mim um grande orgulho poder participar nesta conversa, porque não é uma entrevista, acima de tudo é uma conversa entre três Conversa, amigos exato. e eu tenho muito gosto em ser vosso amigo. Respondendo à tua pergunta, o Ricky Durães é um homem, já não sou um menino, que saiu um dia para os Estados Unidos com muitos sonhos. Eu frequentei a faculdade do Instituto Superior de Psicologia Aplicada em Lisboa, sou beirão de Santa Combadão, aí cresci, estudei em Viseu e depois sempre fui um amante da psicologia, optei por estudar psicologia. Quando, ao terminar o curso em Lisboa, deparei-me com a realidade de muitos jovens. E agora, o que é que vou fazer? Posso dar aulas ou posso partir à procura de uma aventura? Os Estados Unidos era um país e é um país que sempre me chamou a atenção. Eu então, com um canudo na mão, com muitos sonhos, parti à procura desse sonho americano. Não tinha família aqui, eu tenho muita família no Canadá, mas não nos Estados Unidos. Tinha sim uma cara metade, já pelo meio, uma namorada, e pronto, tudo se facilitou para chegar a Newark em abril de 1994.
com muitos sonhos na bagagem, com uma realidade à minha frente, que eu sempre pensei que estaria ligada à psicologia. De facto, depois de estar aqui por cerca de um ano, consegui a legalização, portanto, através do casamento, e o primeiro trabalho no ramo foi exatamente, ou tentei trabalhar para a cidade de Newark, onde hoje sou funcionário. Mas queria o meu futuro que aquele bichinho da comunicação social, que já vinha desde os tempos da faculdade e da escola secundária também em Viseu, viesse ao meu encontro. Primeiro, no 24 Horas, um jornal que deixa saudades aqui, radicado em Newark, e depois onde fiz praticamente grande parte do meu percurso no Luso-Americano, uma casa que me diz muito, uma casa que considero também minha e onde me formei, digamos assim, novamente no ramo da comunicação social. Pelo meio, trabalhei também numa multinacional americana, também ligada à comunicação, durante 14 anos, que me levou, portanto, a viajar um bocadinho pelo mundo e pelos Estados Unidos, desde New Jersey, a Nova York, Colorado, também o Texas, aí comecei, portanto, a fazer também televisão, mas sempre a escrever para o Luz Americano. Em 2019, tive uma daquelas propostas irrecusáveis na minha vida, que era deixar a comunidade portuguesa e dedicar-me a 100% à comunicação em inglês no longínquo estado do Colorado, em Denver, onde eu passei praticamente todo o ano 2018 e 2019 em viagens constantes entre New Jersey, onde residia e onde ainda resido, e Denver. Estava tudo preparado, a família preparada para mudar-me de armas e bagagens para Denver e a aterrar em Newark, depois de uma viagem a Portugal. A Cíntia, a minha esposa, disse-me: Rick, eu acho que eu não estou preparada para ir para Denver. Ela também está ligada ao ramo da comunicação social e tomei a decisão de recusar essa proposta irrecusável. Foi quando, portanto, contactei com a companhia, trabalhei mais um mês, portanto, e no dia dos meus anos, em 2019, abracei um projeto, continuei no Luz Americano, com a SPT, a televisão portuguesa, aqui em Newark. Um projeto que foi gratificante para mim, porque me abriu as portas da comunidade portuguesa a nível televisivo, que já estavam abertas através do meu trabalho no Luz Americano, mas a expressão local passou a ser uma expressão, digamos que nacional, devido às conjunturas também de uma pandemia que nos encerrou. Com a SPT e com o trabalho fenomenal do meu colega, do nosso amigo Luís Pires, Nosso amigo, sim. nosso amigo, tivemos a oportunidade de levar um jornal nacional a todos os lares, não só nos Estados Unidos, como também no Canadá e até em Portugal. Aí imediatamente comecei também a minha colaboração na SIC Notícias, onde ainda hoje trabalho, mas como diz o António Gedeão, o meu poeta favorito, o sonho comanda a vida, e quando me toca à porta o sonho que me trouxe aos Estados Unidos, através de várias conversas, de muitas negociações, surgiu a Worldwide News Network em abril deste ano. Acabámos de fazer uma parceria com o Luz Americano, o Bom Filho nunca deixa a casa, portanto eu tenho um grande apreço pela família Matinho, tenho um grande apreço pelo Luz Americano e conseguimos, portanto, pôr em prática aquilo que é a primeira televisão de um jornal comunitário, eu penso que em todo o mundo. E o Luz Americano de TV está aí, através da WNN,
é mais um projeto, é um projeto que estamos a começar, mas que nos vai abrir portas, que nos vai levar aos quatro cantos da diáspora, e eu acredito que é um novo passo na minha carreira e um passo que eu estou muito feliz de ter a oportunidade de poder dar. Muito bem, muito bem. Olha, eu vou já dizer uma coisa que me surpreendeu pela positiva. Eu tenho uma filha que também está formada em psicologia e não conseguiu continuar, portanto passou para outro ramo. Mas eu nunca vi, não era capaz de dizer que o Rico Durães, com quem eu já convivo desde 1999, Uhum. 1999 foi quando nos conhecemos. Nunca pensei que por trás do Rico Durães, o jornalista Rico Durães, que eu sempre conheci, estava a parte psicóloga. Ah, mas, mas as coisas conjugam-se uma coisa com a outra, realmente conjugam-se. Muito obrigado, muito obrigado. Agora passo para o meu amigo Diniz. Bem, eu tinha mais a ver com a questão da comunicação social e o Ricky já nos disse exatamente o que aquilo levou. Na realidade, é um bicho que fica connosco para sempre. Eu comecei na rádio com 17 anos e ainda hoje é o meu meio de comunicação social preferido, é a rádio. Acho que a rádio tem um poder extraordinário. Portanto, foram várias circunstâncias que o levou, portanto, a esta profissão. E eu perguntar-lhe-ia, portanto, já há um bom par de anos, envolvido em vários projetos que nos acabou de contar. Como é que vê aqui a comunicação social em língua portuguesa nos Estados Unidos neste momento? O futuro que a mesma tem numa terra onde a língua inglesa, infelizmente, é cada vez mais a língua de comunicação das nossas famílias, particularmente das famílias mais novas, daquelas que já nasceram aqui. Acho que podemos afirmar que a vasta maioria dos nossos imigrantes ainda fala português em casa, independentemente da idade com que tenham vindo. Mas aqueles que já nasceram nos Estados Unidos, que são no caso da Califórnia, com 350 mil, calcula-se que mais ou menos 40 mil nasceram em Portugal e os outros 300 mil já são segundas, terceiras, quartas e, como o Rica conhece muitíssimo bem a Califórnia, já até quintas gerações. Portanto, como é que vê de facto um projeto e a comunicação social, a língua portuguesa nos Estados Unidos, primeiro? Como é que vê o futuro para um projeto de comunicação social em língua portuguesa com esta realidade das nossas famílias e falo-nos um bocadinho também mais concretamente sobre o World Wide News, porque eu quando vi a informação, portanto, achei um projeto extremamente interessante que ao mesmo tempo talvez venha, e espero que sim, ao encontro destas perguntas, digamos assim, de já sermos uma comunidade praticamente que comunica, ainda comunica em português, como estamos a fazer aqui, mas os novos rebentos cada vez mais na língua inglesa. Olha, deixa-me dizer-te que eu acredito muito em desafios. Acredito muito que a nossa vida, nós temos que seguir um caminho que traçamos. Há uma realidade que é indissociável em tudo aquilo que vivemos hoje em dia. A comunidade portuguesa ou as comunidades portuguesas nos Estados Unidos, porque elas são completamente distintas, mas estão unidas na língua, vivem momentos únicos. E eu acredito que esse momento único, em vez de ser um desafio preocupante, tem tudo para ser um desafio que pode dar frutos. Porquê? Porque nós temos uma identidade muito forte. Temos uma identidade através da língua, uma das mais faladas no mundo, e aí não podemos esquecer tudo aquilo que representa os países de expressão portuguesa, nomeadamente o Brasil, mas isso abre-nos oportunidades. E eu acredito que é verdade que a vaga migratória já não existe como nos anos, na segunda metade do século XX e até há bem pouco tempo, já no século XXI, mas nós temos uma responsabilidade, é que temos uma língua que é das mais faladas do mundo, temos o dialeto de Camões, que é apreciado por todos, e nós temos a capacidade de comunicar. O português é uma pessoa, é um povo único, porquê? Porque nós adaptamos-nos a qualquer realidade. E eu acredito que na comunicação social nós já nos começamos a adaptar
a falar em português, a comunicar em português, mas a incluir o espanhol, a incluir o inglês, se calhar até o crioulo ou qualquer que seja a língua que nos faça ser útil para atingir um objetivo. E foi mediante essa constatação dessa realidade que surgiu este projeto, indiretamente à tua pergunta, porque quando a World Wide News Network, e eu com o meu sócio, o Márcio Santos, quando falávamos no nosso sonho, era exatamente isso, criar um meio de comunicação que pode ir ao encontro da realidade que eu tenho, por exemplo, em casa. A minha mulher, a minha esposa, não é portuguesa. A língua, se calhar, mais falada na minha casa é o espanhol. Mas os meus miúdos, a primeira língua é o inglês. A minha primeira língua é o português. Então, essa amálgama de sentimentos, de expressões, pode-se unir numa comunicação efetiva. E a verdade é que nesse melting pot nós acabamos por nos entender. Portanto, eu estou com a Cíntia há 22 ou 23 anos, já perdi a conta, e então isso é que faz as dinâmicas únicas de um projeto. Na comunicação social é exatamente isso. Eu acredito que a comunicação em português ainda tem muito para dar se nós conseguirmos passar a mensagem às segundas e terceiras gerações. E essa mensagem aqui nos Estados Unidos é muito dada através do poder que nós temos como comunicação social de entrar na casa das pessoas e depois termos a oportunidade e a capacidade de conjugar esse aspecto com o ensino do português, que eu acredito que é uma área que tem que ser explorada, porque nós temos clubes e associações que ensinam português, aqui, por exemplo, na área triestatal, em New Jersey, Nova York, Pensilvânia, Connecticut, nós vemos que há muitas pessoas de outras nacionalidades a querer aprender português, então nós temos que fazer esse trabalho de casa. É como retomar aos princípios, quando os primeiros portugueses chegaram aqui e sentiram a necessidade de ensinar português. Eu acredito que nós hoje temos que sentir a necessidade de levar o português à segunda e terceira geração e fazermos um caminho inverso, mas que acaba por ser o mesmo, e assim fomentar, através da comunicação social, das redes sociais muito importantes, aquilo que é a capacidade de levar a mensagem na língua de Camões. Eu penso que é um grande repto, mas é uma grande oportunidade que muitos de nós temos responsabilidades acrescidas e eu acredito que vamos conseguir. Porquê? Porque temos a capacidade de ultrapassar a capacidade humana. Pode parecer um grande repto, mas ao mesmo tempo é um desafio impressionante e eu e a minha companhia quero ser parte, reconhecendo sempre o trabalho fenomenal que os meios de comunicação social, seja escrito, a rádio, que eu adoro, fiz rádio e continuo a fazer rádio, e para mim é aquela paixão que nunca sai. Eu acredito que todos nós, unidos, se conseguirmos conjugar esforços, podemos atingir objetivos. Fala-nos um pouco mais, Ricky, sobre este projeto de World Wide News. Portanto, qual é porque, obviamente, como disse, continua a fazer rádio, está envolvido no projeto que mencionou, portanto, do Luso-Americano Magazine, que é um projeto inovador e, obviamente, eu penso cada vez mais também que os próprios órgãos da comunicação social têm de se diversificar. Nós acabamos por ver isso no próprio grande jornal aí da vossa zona em língua inglesa, que é o New York Times. O New York Times não é só um jornal para se ler em papel, é também um jornal para se ler nos tablets, é um jornal, por exemplo, é o meu caso, porque em papel é quase exorbitante, custa praticamente são 70, 80 dólares por mês, não é? E depois vem atrasado, mas é também uma plataforma de rádio, portanto, com os podcasts, é uma plataforma de vídeo, porque as notícias hoje que se vai, quando vamos ao New York Times, também tem um link para vermos imagens, não é? Portanto, como é que vê este novo projeto da Worldwide News neste contexto e a nossa comunidade e a nossa diáspora? Eh,
Muito importante, portanto, e obrigado pela pergunta. Primeiro de tudo, como o nome diz, World Wide News Network, queremos ultrapassar um bocadinho aquilo que é o português. Portanto, fazemos informação em português, mas fazemos também informação em espanhol, em inglês, e, portanto, queremos congregar oportunidades. Somos um congregador, se me permite a expressão, de opções, de modo a que numa casa diversificada nós possamos levar múltiplas opções em diferentes línguas, em diferentes venues. Quer isso dizer, temos jornais, vamos ter talk shows, vamos ter podcasts, vamos ter programas de rádio em diferentes línguas unidas num sentimento. Através da comunicação, nós podemos chegar a qualquer lado. E temos que conseguir utilizar as novas formas de comunicar, redes sociais, plataformas online, e atrair as pessoas a gostarem também de formas mais tradicionais. Eu acredito que o meio de comunicação social, e deste o exemplo do New York Times, pode ser o teu companheiro do dia a dia. A minha visão para este projeto é levar a World Wide News Network a ser, digamos que, o complemento perfeito para uma tarde de sábado em família, o complemento perfeito quando estás com um grupo de amigos para saber as últimas notícias, um complemento perfeito quando vais a conduzir o teu carro, um complemento perfeito para poder desfrutar do prazer da comunicação. Porque hoje em dia a comunicação social evoluiu de forma exponencial. E nós temos que ter muita atenção porque muitas vezes o comunicar torna-se estar mal informado. E eu acredito que quando as coisas são feitas corretamente, quando nós conseguimos ter credibilidade, que é muito importante, podemos conseguir objetivos totais. Respondendo à tua pergunta, o World Wide News Network é exatamente isso. Múltiplas opções com o intuito simples de informar e informar bem em múltiplas plataformas. Excelente, muito bem. Ilídio, acho que com esta última frase do Ricky, portanto, em termos de plataformas, vem na sequência da sua pergunta. É, exatamente, bem, sim, bem. Porque o Ricky, como dissemos, já mencionamos isso, entrevistou já centenas de pessoas de costa a costa. E, portanto, a nossa comunidade, que está espalhada por todos os estados deste grande país, eh, precisa e faz diferença, na opinião do Rick de Durães, porque nós também temos uma que é mais ou menos parecida, faz então sentido que as televisões, os programas de televisão, de rádio, plataformas informativas, possam servir de união entre as comunidades que estão tão dispersas por este país todo, porque as tecnologias das redes sociais, os laptops, os telefones e tudo isso, realmente dão-nos a informação toda que nós queremos adquirir. Mas na opinião do Ricky, e na opinião também, não só da pessoa, mas do sócio desse projeto que nos anunciou, faz sentido que a comunidade utilize uma dessas para ser um elo de ligação, porque estão muito separadas. Nós estamos, por exemplo, 3 horas de diferença da Califórnia, uma distância quilométrica enormíssima. Mas será que a televisão, a rádio e as plataformas conseguem agregar e ajudar que a comunidade esteja mais próxima? Eu acredito que sim, eu acredito que a evolução da comunicação social e da tecnologia associada à comunicação social tem sido fenomenal e tem que ser melhor aproveitada por todos os meios de comunicação. De facto, estamos bastante longe uns dos outros em, em distância física, mas através das novas plataformas estamos realmente perto. E temos que aproveitar quando estamos longe para nos sentir mais perto, para depois, quando temos a oportunidade de estar perto,
quando temos a oportunidade de fazer reportagens na Flórida, na Califórnia ou em Nova Iorque, se há alguém da Califórnia, onde quer que seja, podermos utilizar esse cordão umbilical que já criámos à distância para fortalecer relações. Eu gosto de comparar a comunicação social à inteligência artificial. Muita gente diz, muitos colegas da comunicação social dizem que a inteligência artificial poderá ser um grande problema para a comunicação social. Eu acredito que é uma grande oportunidade para todos os profissionais, porque a inteligência artificial se calhar simplifica-nos o trabalho, Muito, muito. não traz o sentimento. E o sentimento é algo que o jornalista, que o comunicador, que aquele que gosta da comunicação, não tem que ser um profissional, adiciona. Eu diria que é o tempero único que nos faz tão diferentes. E então, essa capacidade que todos nós temos, e muito mais, porque há muito talento por aí, tem que ser bem utilizada para congregarmos as nossas comunidades, para fazer sentir que cada comunidade, em cada canto dos Estados Unidos, por mais diferente que seja, tem uma oportunidade única de evoluir, de se conhecer, e a comunicação social permite isso tudo. Eu, quando saio de New Jersey e vou às comunidades da Flórida, ou da Califórnia, ou da Nova Inglaterra, ou do Texas agora, eu sinto um prazer enorme porque vou ao encontro de pessoas que eu admiro e que conheço, mas vou aprender. E é isso que eu acho que é uma grande oportunidade. Nós aprendemos todos os dias e é tão bom podermos estar longe e perto ao mesmo tempo, mas depois exponenciar essa possibilidade quando estamos naquele contacto cara a cara e personificar tudo aquilo que fazemos através da comunicação social, porque as relações humanas são muito importantes. E os jornalistas têm essa capacidade que é, sem conhecer a pessoa, nós entramos na casa da pessoa. Então, quando estamos longe da nossa casa e às vezes até num quarto de hotel nos sentimos um bocadinho isolados e saímos cá fora, esse abraço fraternal, esse calor humano, torna-nos ainda mais profissionais. Se nós conseguirmos levar isso para a nossa comunicação do dia a dia, permite-me esta expressão, não há inteligência artificial que possa ter um impacto negativo na capacidade que nós temos de fazer a diferença. E através das redes sociais, através das novas formas de comunicação, eu vejo isso como um desafio positivo. Eu sou muito positivo e eu acredito que todos nós podemos conseguir grandes coisas se exemplificamos tudo aquilo que fazemos em valores que nós crescemos. Valores do trabalho, valores da amizade, da seriedade, da união, de sermos compreensivos e, em vez de criticarmos, abrirmos as portas para positivamente criarmos plataformas que possam melhorar todos aqueles que nos escutam e possamos nós também ficar melhor profissional. Eu também concordo, principalmente essa última palavra, a crítica. A crítica, quando é construtiva, é sempre muitíssimo importante. E um bom profissional, em qualquer ramo, um bom profissional é sempre notado e é sempre o escolhido para estar presente. E um jornalista tem realmente esse poder de agregar e de cativar. Eu sei que o jornalista gosta de entrevistar e estar a conversar com alguém de quem gosta, mas quem é entrevistado também tem um prazer bastante grande de ter sido escolhido. Eu, por acaso, não vou dizer isso, porque em qualquer sítio que estou, não é o jornalista Rico Durães que quer falar com o Ilídio, é o amigo que quer que o Ilídio diga o que é que pensa no evento em que estamos os dois a participar. Mas eu também concordo absoluto de que ah, todas essas plataformas, todas essas maneiras de comunicação, não podemos fazer como os velhos do Restelo, não é? Que não acreditam que as coisas possam melhorar. Eu acho que quanto mais se comunicar, mais se abrem as portas. E principalmente quando se está com essa atitude positiva da agregação. Meu amigo, diz. Bem, eu, antes de ir propriamente à próxima pergunta, queria
estender um pouco algumas questões que o Ricky tratou e perguntaria, na realidade a comunicação é que é importante, mas como é que vê, porque cada vez se vê mais, e ainda bem, eu não tenho nada contra todas as pessoas comunicarem como queiram comunicar, obviamente, não é? Mas o trabalho que eu tenho seguido através destes anos, não é? Pelo menos 20 e tal, que sigo, portanto, o trabalho do Ricky, quer na comunicação social, quer no jornal, quer na televisão, etc., é sempre um trabalho profissional. Nós, muitas vezes, para bem da comunicação, está a acontecer um fenómeno em algumas comunidades, não talvez tanto na costa leste, mas na costa oeste sim, que é, portanto, os canais particulares de YouTube. Que são, pronto, formas de se comunicar com as pessoas, mas muitas vezes carecem na qualidade, e começam a competir com tudo o que é comunicação social, obviamente, porque também nós só temos alguns. O dia só tem 24 horas, e somos bombardeados por todos os lados. Antes de entrar propriamente na minha pergunta, eu perguntaria, Ricky, quer dizer, a qualidade foi algo que eu sempre notei em si que o preocupa e todo o seu trabalho e todos os projetos em que tem estado envolvido. Muitas vezes, quando estes projetos mais privados põem de facto as pessoas a comunicar, mas a qualidade nem sempre é desejável. Obviamente, sem criticar ninguém, mas qual é a sua opinião? Hein? Não deve haver de facto o mínimo de qualidade possível nestas coisas? Sim, sim, tem que haver o mínimo de qualidade possível, mas mais importante, eu acredito que é nós, profissionais, elevarmos a fasquia. Nós, profissionais, seguirmos o código ontológico de fazer jornalismo. Portanto, há coisas que são fundamentais. Depois, é claro que há aquele imediatismo, que há aquele populismo que nós temos que estar cientes que ele existe, mas felizmente eu acredito que nós temos a capacidade de o combater. Hoje em dia é muito fácil conseguir milhares de views, como se fala na gíria. Portanto, é mais importante o título do que a notícia. Eu ainda sou do tempo em que eu acredito que um bom título ajuda, mas o valor da notícia está exatamente no desenvolvimento que nós damos ao título. E é aí que a comunicação social desempenha um papel fundamental. Eu acredito que nós temos que estar cientes dessa realidade, que são aquelas pessoas, aqueles bloggers, aqueles youtubers que aparecem com o intuito, se calhar nem de informar, mas de atingir um patamar que possa representar reconhecimento, dinheiro, expressão. Temos que olhar para eles e temos que ver isso como uma oportunidade. E eu penso que os meios de comunicação social já entenderam isso, principalmente os portugueses. Por exemplo, nós, e é algo que também queremos desenvolver, eu posso ser mediático com uma exposição direta, frontal e curta de um assunto, mas tenho que ter a capacidade de conectar os dados que permita que essa pessoa, que até pôs um like na minha intervenção de 30 segundos, fique com aquele doce na boca, se me permite a expressão, para voltar ao trabalho de base e entender a dinâmica e o esforço por detrás desse trabalho. Portanto, eu acho que é mais um desafio para a comunicação social. É mais um desafio para todos nós que adoramos a comunicação, que é saber onde estamos, estar ciente da realidade e, através do profissionalismo, adaptar-nos, mas nunca perder a essência do nosso trabalho. Porque de um momento ao outro, essa objetividade está sempre aí. E é isso que é importante quando nós falamos. Nunca podemos perder a ideia base que está por detrás da forma de comunicar. Comunicar. Uh, Se queremos atingir outros objetivos, com todo o respeito, temos que viver com eles,
temos que nos adaptar a eles, mas temos que dar a volta porque as coisas curtas duram muitas vezes pouco tempo, são curtas. Um trabalho de bases é muito importante. Eu quando vejo, por exemplo, gosto muito de ler, quando começo a ler obras publicadas, por exemplo, pela Bruma Publication e outras organizações, e se calhar à primeira vista o português nem é o mais correto, ou se calhar é um português simples, mas cada vez que nós lemos esse português simples, essa, essa forma singela, direta de comunicar, eu aprendo muito. Porquê? Porque me prepara também para a objetividade necessária para tornear um pequeno momento no momento viral e depois desenvolver o assunto em si. Portanto, é uma forma de aprender. Eles aprendem à maneira deles, nós, como profissionais, aprendemos e reencarnamos esse espírito de fazer a diferença bem feito. Obrigado. E agora sim, a pergunta que eu, portanto, tenho para o Ricky, mas já falamos bastante sobre a língua portuguesa, e é uma das nossas preocupações, obviamente, preocupação minha particular, no meu trabalho, que é, na realidade, chegarmos, às novas gerações. E como o Ricky disse, quer dizer, o importante é, de facto, comunicar, e daí o seu projeto extremamente interessante de 3 línguas, porque chegará a várias audiências. Uma das minhas preocupações, e já falei consigo no outro lado, com perguntas suas, tem a ver precisamente com esta ligação da intergeracional. Portanto, como é que a gente comunica uns com os outros, estando separadamente, como disse o Ilídio, e muito bem. Portanto, e eu refiro sempre a Califórnia. Eu sou da geração, eu cheguei aqui em 68 com 10 anos de idade e cheguei aqui em 68 com 1968, portanto, já no século passado, com 10 anos de idade. E nessa altura havia, talvez, não sei, mas umas 20 cidades na Califórnia que eram conhecidas por cidades onde estavam portugueses, imigrantes, ou até mesmo já segundas e terceiras gerações que tinham vindo cá, como quando o meu avô para cá veio também, no princípio do século XX, e no caso dele voltou, mas muitos aqui ficaram. E hoje o censo americano indica que há portugueses em 500 cidades da Califórnia. Portanto, as pessoas já estão cada vez diferentes. A Flórida é um exemplo claro. A Flórida, portanto, há 25 anos atrás tinha o Ilídio e pouco mais, não é? Mas tinha mais gente, mas tinha da realidade, não era o estado que é hoje. Portanto, as pessoas foram fazer a sua vida, outros reformaram-se, etc. Portanto, o Ricky afirmou há pouco também a questão do Texas, não é? Já os portugueses já representam um número significativo no Texas, no Arizona, em, um, em Idaho, por exemplo, não é? E outros estados. Como é que e no Havaí, obviamente, não é? Aquela grande comunidade do Havaí também, que cresceu imenso em termos numéricos, graças ao trabalho da Palcos, nos aspectos das pessoas poderem identificar-se no recenseamento americano de várias formas, portanto, não ser apenas uma ou duas, mas várias etnias. E eu perguntaria como é que a gente vai ligar estas gerações todas? E digo isto porque, por exemplo, eu ainda recentemente estive num debate na IRTP, há um ano atrás, em Lisboa, e apelei para que houvesse de facto. Obviamente que a RTP não vai apresentar noticiários em inglês para as segundas e terceiras gerações, é um serviço em língua portuguesa e deve ser, mas com estas novas tecnologias e a tal inteligência artificial que toda a gente tem medo, eu não tenho, pelo contrário, mas, e parece que nós os três não temos, Não temos. mas eu diria que se há de facto formas de se chegar, falando ainda em português, mas talvez com legendas em inglês, para se chegar a estas segundas e terceiras e quartas gerações que estão extremamente sediosas. Eu, quando faço algo online que é em inglês, nós temos sempre contacto com gente no Havaí, em Idaho, em Texas, etc.,
que muitos falam, pô, eu sou ainda português, alguns até dos Açores, pelo lado da minha bisavó materna, etc. E, portanto, será que a comunicação social, que obviamente é uma forma de captar audiências, é uma forma de também unir a comunidade, como já falou, e muito bem, e na pergunta que respondeu do Ilídio, e também tem que ser comerciável, obviamente, porque, portanto, nem só de ar vive o homem, mas haverá esperança de uma maior ligação intergeracional que tenha barreira da língua através de ferramentas da inteligência artificial e tradução simultânea, etc. Como é que vê isso? Olha, deixa-me responder-te à tua pergunta. Eu penso que a língua portuguesa e o português em si tem uma oportunidade única. Tem uma oportunidade única que nos foi dada por um grande ídolo de todos nós, o Cristiano Ronaldo. Quando nós vemos segunda, terceira, quarta geração de portugueses aqui nos Estados Unidos a envergarem a camisola da seleção portuguesa com o número do Ronaldo, o número 7 atrás, e a gritarem Portugal, Portugal, a porem a mão no peito quando escutam o hino nacional, uh, isso deu-nos ou abriu-nos a porta para que nós não podemos deixar morrer essa chama. Cristiano Ronaldo conseguiu congregar todos aqueles com um pouco de sangue português num objetivo comum. E agora a comunicação social tem que, respondendo diretamente à tua pergunta, a responsabilidade de manter essa união. Temos que ter a responsabilidade de utilizar novas tecnologias. Tu falaste na tradução. Eu falo, por exemplo, em falar bem português, falar bem inglês, com uma tradução. Eu sonho com um programa em que, se calhar, o entrevistador faz a pergunta em português, num bom português, e o entrevistado responde num bom inglês, com legendas de parte a parte, de modo a que aqueles que estão em casa, que têm o inglês como segunda opção, ou o português como só de ouvir falar os avós, possam entender e assim crescer. Essa oportunidade que eu te falava anteriormente reside exatamente aí. As novas tecnologias permitem-nos crescer, sem perder a identidade do português, sem perder a identidade da forma como comunicamos, mas ganhando pujança para podermos comunicar em múltiplas línguas, no espanhol, no francês, e atrair esse sentimento de união que foi dado por Cristiano Ronaldo. Eu vivi momentos num evento aqui em Newark, no Europeu de Futebol, primeiro em 90, esqueço o ano sempre, na final contra a Grécia, que Portugal perdeu. Entendeu? Foi em Cristiano, 2012. com 18 anos, quando entrou em campo nessa final, crianças que não conheciam ainda o Ronaldo ficaram fascinadas. E hoje, quando falo com esses adultos que eram crianças, disseram e continuam a dizer-me que esse foi o ponto de transição. Nós vimos no antigo Parque do Ibéria, para quem conhece Newark, com cerca de 20, 15 ou 20 mil portugueses a gritarem em Portugal, não eram todos portugueses, eram luso-descendentes que se calhar nem gostavam do futebol, do soccer, gostam mais do basquetebol, do futebol americano, mas quando viram esse jovem talento a entrar, criaram uma sintonia tão grande, uma sinergia que perdurou por 20 anos de carreira desse jogador. Ora, o meu repto é esse mesmo. Se através da arte esportiva um fenómeno, e é um fenómeno, portanto temos que dar valor e ter isso em atenção, conseguiu congregar o sentimento de ser português, de gostar de Portugal, de apoiar as nossas cores, de sentir orgulho, eu acho que hoje, através da comunicação social, nós temos que saber perdurar. E como é que nós podemos perdurar
ou fazer, ou atrair, ou manter essa chama. Permite-me esta expressão, olhar com muito respeito para tudo aquilo que foi feito no passado. Eu acho que nós temos um passado fenomenal que deve ser sempre respeitado, mas temos que saber viver o presente, utilizar as novas tecnologias para estar presentes e, mais importante, começar a detectar aonde temos que estar posicionados para abraçar o futuro. Fazendo isso, acredita que esse sentimento de ser português, seja na quinta, na sexta geração, estará sempre presente. Temos responsabilidade. Os nossos filhos devem ir às escolas de português, nós devemos falar português em casa, mas mais importante, devemos ter esse orgulho, manter esse orgulho de ir a Portugal, mas manter também o orgulho de sermos americanos, entrosados na sociedade americana, mas com um sentimento único que nos leva a essa saudade, ao retângulo à beira-mar plantada, às nossas belas ilhas, e manter essa proximidade, porque estamos longe à distância, mas com as nossas ações podemos estar muito perto de todos eles. Muito Muito bem, eu bem, passo muito bem. para o Ilídio, porque na realidade também a última frase, as últimas duas frases do Ricky abrem espaço para a sua próxima Abrem, questão. abrem, abrem, e a mim mais ou menos cabe sempre esta parte de que me encanta. Já é institucional, não é? Já faz parte do meu currículo, Eu que acho, é, eu acho é no vídeo que houve uma vez que não coube assim, até eu recebi um comentário de alguém a dizer, então, estás a meter nas perguntas do Ilídio. na parte que é do Ilírio. Ricky, eu já vivo aqui há uns aninhos, vim para aqui em 78. Qual é, se existe, eu sei que um bocadinho existe, a ligação entre Portugal e a diáspora portuguesa nos Estados Unidos? Será que os poderes centrais, portugueses, claro, têm alguma sensibilidade com a nossa comunidade ou só lhes interessa, e eu digo sempre estas datas, porque são as datas que toda a gente conhece, no dia 8, 9 e 10 de junho? Será porque são mais populares ou que estão mais nas vistas? E pergunto, será que Portugal realmente tem espaço ou acredita na diáspora, e no nosso caso, portanto, da diáspora portuguesa nos Estados Unidos? Ou será também que nós mesmos aqui, temos culpas no cartório de não, eu não digo obrigar, mas pelo menos chamar a atenção a quem nos visita, sobre a maneira como mais ou menos, não é que nos tratam, mas com quem estão connosco de uma maneira muito linear, não dando talvez importância merecida para pessoas que temos já tido a felicidade de ter aqui no nosso, a conversar connosco, que vemos que por parte de Portugal parece que às vezes não há uma ideia muito, muito, muito real do que é os valores que temos na nossa diáspora nos Estados Unidos. Eu acho que a diáspora tem muito valor e eu acho que a Portugal devia talvez ver um bocadinho com mais atenção o que se passa, principalmente nesta área, para que não seja só os tais dias que eu mencionei, 8, 9 e 10 de junho, para que vocês, jornalistas, façam essas entrevistas todas e tirem as fotografias todas, nessas alturas, que depois das 8 horas de viagem, tudo aquilo que foi prometido e tudo que foi falado que passe mais ou menos para uma folha de papel de que e continua a não se passar nada. Qual é a opinião do Ricky? Olha, eu tenho uma opinião muito própria e vou tocar em três pontos que eu considero fundamentais. Reconheço que hoje estamos um bocadinho melhor do que estávamos há 20 ou 15 anos atrás, mas estamos muito longe do sítio e da plataforma onde temos que estar. Exato. A diáspora tem que ser reconhecida tal qual pelos cifrões que nós colocamos todos os dias em Portugal. A capacidade do português nos Estados Unidos, em França, na Suíça, no Luxemburgo, na Austrália, no Canadá, tem que ser reconhecida não só pela capacidade de colocar divisas em Portugal,
mas pela forma como enaltecem o ser português e conseguem ter sucesso fora de portas. Estamos melhor hoje, mas estamos muito longe do reconhecimento que realmente merecemos. Eu acredito que todo o talento que Portugal tem em múltiplas áreas, se fosse bem aproveitado pelo poder central em Portugal, o nosso país hoje estaria num patamar muito melhor. Não só economicamente, mas, acima de tudo, na capacidade de se relacionar. Porque nós podemos ser muito boas pessoas, mas ninguém em Portugal é tão bom como qualquer imigrante que saiu da sua aldeia, da sua cidade, da sua ilha e veio à conquista do novo mundo sem saber a língua, sem conhecer os usos e costumes e conseguiu integrar-se, conseguiu triunfar, consegue ser reconhecido pelo país de acolhimento e, mais importante, é uma referência. Só respondendo à tua pergunta, ponto número um, estamos melhor do que estávamos, mas estamos muito longe de onde deveríamos estar. O que é que temos que fazer, na minha ótica, para atingir esse patamar? Primeiro de tudo, os portugueses em Portugal, e eu acredito que estamos melhor, já deixaram de nos considerar os coitadinhos. Já veem que a nossa realidade é diferente. Mas, mais importante, têm que, primeiramente, terem atenção o valor que nós temos. Quando nós ouvimos, por exemplo, falar em burocracia, a forma como nós conseguimos ultrapassar o processo burocrático nos Estados Unidos, em áreas como a comunicação social, em áreas como a construção civil, em áreas como o setor bancário, em áreas educativas como o Diniz, a nossa capacidade de sair fora do normal para excedermos expectativas tem que ser aproveitado pelo lado de lá para dizer, se calhar, todo esse talento que nós temos no exterior poderá fazer toda a diferença para nós acabarmos com essa burocracia instituída que não nos leva a lado nenhum. Depois, ponto número dois, acredito que a representatividade dos portugueses no estrangeiro tem que ser dos portugueses no estrangeiro. É Exatamente. que haja dois deputados que representem os portugueses fora da Europa e dois na Europa. Eu acredito que podemos dizer que a participação cívica não é muita. Não, não é muita porque não há reconhecimento Não há lá, reconhecimento. há a percepção que só cá vêm para aparecer na fotografia. Exatamente. Temos gente com capacidade de chegar ao Parlamento português e apresentar ideias que representam os interesses dos portugueses no estrangeiro, sabendo de antemão que esses interesses vão favorecer Portugal, vão favorecer economicamente o que é português. E essa imagem de marca, falei no Ronaldo, podemos falar na Amália Rodrigues, podemos falar no Eusébio, podemos falar em tanta gente. Essa imagem de marca está melhor representada por todos nós que estamos aqui nas nossas comunidades. Então acho que os portugueses, o governo português, tem que dar o devido respeito aos portugueses da diáspora e todos os partidos, porque todos, independentemente de quem esteja no poder, seja o Partido Socialista, seja o PSD, seja qualquer partido político em Portugal, todos eles, quando estão na oposição, prometem mundos e fundos. Quando estão no poder, não fazem nada. E eu tenho amigos em ambos os lados e falo abertamente. Portanto, no momento em que nós tivermos mais deputados a representar a diáspora, com a responsabilidade de aumentar a participação cívica e aumentar tudo aquilo que diz respeito ao ser português no exterior, eu acredito que essa conexão será mais efetiva e poderá beneficiar tudo aquilo que nós fazemos cá fora, o Portugal, o retângulo à beira-mar plantado. E depois, permite-me isto, o terceiro ponto, é um processo de educação. Nós estamos a viver um momento único nos Estados Unidos.
É degradante ver que nenhum líder partidário visitou as comunidades. Tivemos um deputado do PSD aqui há uma semana atrás, por acaso passou por aqui, mas pode ser 4 portugueses, podem ser 20, podem ser 900. É importante que centenas de portugueses que podem estar de forma ilegal neste país, independentemente da nossa decisão de apoiarmos ou não apoiarmos o atual governo nos Estados Unidos. Não é isso que está em causa. É o apoio português a quem está no exterior. Eu tive um caso aqui que para mim me deixou petrificado. Semana passada fui contactado por um português há 40 anos, a viver na área de Newark, que me chamou, tinha o meu número de telefone, posso me encontrar contigo para bebermos um cafezinho? Eu encontrei-me com ele e ele disse-me, quero-me ir embora. Começou, lágrimas, estou aqui há 40 anos, tive tudo nesses 40 anos, não tenho nada, preciso de ir embora. Tenho vergonha de pedir para me ajudarem na passagem, no bilhete de avião. E eu contactei o consulado de Portugal. Trabalho excepcional do consulado, prestáveis, com informação que eu por acaso já conhecia, mas no momento, na hora H, a resposta foi: temos que contactar o governo central porque não há uma diretriz direta que nós possamos seguir. É claro que eu entrei imediatamente em contato com o secretário de Estado das Comunidades, o Dr. Cesário, que me confirmou isso mesmo. Ou seja, eu penso que isso mostra a falta de educação dos nossos líderes partidários, não do Dr. Cesário, porque foi prestável, atenção, mas de toda a gente, de todo o poder político instituído em Portugal. Porquê? Porque se há uma potencial preocupação que pode afetar um cidadão português, quem de direito tem que estar no terreno, quem de direito tem que ouvir as comunidades, quem de direito, como tu disseste, não tem que vir cá no Dia de Portugal, tem que estar aqui, não um dia para a fotografia, se calhar uma semana, 2 semanas, não tem que vir o líder, tem que vir os assessores, mas não é para estar em Nova Iorque a passear nas Nações Unidas, é para estarem no coração das comunidades. E nada melhor do que contactar os profissionais da comunicação social, porque nós lidamos todos os dias com essa realidade. No momento em que esses 3 pontos estiverem na mesma plataforma, que é reconhecerem que nós podemos ser muito mais do que os coitadinhos, darem a oportunidade de os portugueses na diáspora serem representados por imigrantes no Parlamento português e educarem-se sobre a nossa realidade, acredito que temos tudo para estarmos mais perto de Portugal, da diáspora e vice-versa. Porque deixa-me dizer-te uma coisa, no momento em que Portugal abre as portas aos imigrantes, e abrir as portas quer dizer reconheça a capacidade dos imigrantes de cá, serão muito mais os benefícios do que as situações que eu mencionei deste pobre português que quer ser repatriado. Imagina o que poderá ser o investimento em Portugal em áreas rurais, porque a maioria dos imigrantes de sucesso que vivem nos Estados Unidos não vieram de Lisboa ou do Porto, vieram de pequenas localidades. Se houver incentivo para em Trás-os-Montes, nos Açores, na Ilha da Madeira, no Algarve, no litoral transmontano, ou, desculpa, alentejano, nas beiras, eu acredito que se houver incentivos, o português pode investir lá e depois a segunda geração, porque tem valores de património em Portugal, pode também eles contribuírem para o desenvolvimento que nós falámos antes, se aproximar da nossa cultura e tradições. Sentir que, mais do que o falar português ou ser português, há algo que nos une, que une a segunda e terceira geração a esse Portugal que está do outro lado. Muito claro, muito claro. Eu só queria, só 2 pontos antes de passar já para o dinismo muito rapidamente. Eu disse que nos conhecemos em 1999 porque eu nessa altura profissionalmente estava a tratar dessas tais remessas
que faziam com que Portugal não precisasse de fazer nada só esperando no que os imigrantes dos Estados Unidos e de toda a parte do mundo enviavam para Portugal semanalmente. Portanto, eu estou à vontade para falar sobre isso. E uma das coisas que é um sonho do meu querido amigo e moderador Dinis Borges é que não são só dois deputados da imigração, não, um ministro da diáspora. Um ministro da diáspora, um ministro que esteja a falar com o Rico Durães, com o Ilírio Pereira, com o Dinis Borges e que escute o que é que se passa realmente na diáspora. Porque os diplomatas vêm e estão 4 anos. O primeiro ano é para conhecer. Ah, esse senhor é que é o Ricky? Ah, sim, senhor. No segundo ano já conhece o Diniz. No terceiro ano, mais ou menos, já conhece o Ilídio. No terceiro ano e meio, já está a perguntar para onde é que vai. Portanto, são umas coisas assim muito rápidas. O ministro da Diáspora, que é um sonho que eu ouvi pela primeira vez e não podia aplaudir porque até parecia mal, foi essa a ideia do nosso amigo Dinis Borges, dizendo que realmente, isso dos dois deputados, concordo em absoluto, mas haver um ministro da Diáspora, não é um ministro dos nossos estrangeiros, negócios. Isso não é um negócio. A imigração não é um negócio. É realmente. Pode ser ministro dos negócios estrangeiros, sim, senhor, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, sim, senhora, mas um ministro da diáspora. Meu amigo Diniz, desculpe que eu tinha que Hum. roubar um pouquinho de tempo. Eu agradeço, e aliás, como aqui já falámos, não seria o primeiro país europeu a fazer isso. Aliás, Exatamente, exatamente. íamos era seguir outros países que já fazem, a Irlanda, a Grécia, a Arménia. A Arménia, portanto, que é um país com uma rica tradição, portanto, em termos de imigração, para os Estados Unidos, e é um país pobre, um país pequeno também, mas tem um Ministério da Diáspora. Porque assim, até a classe diplomática fica, não tem a responsabilidade da diáspora, Muito portanto menos. tem a responsabilidade, como disse o Ricky muito bem, de representar todos os cidadãos portugueses, obviamente. Não é qualquer cidadão português que precise de apoio de um cônsul, ou de um consulado, ou mesmo um vice-cônsul, tem que ter essa possibilidade. Porém, até libertaria a classe diplomática portuguesa de ter que estar em tudo das comunidades, porque essa pertenceria, obviamente, ao Ministério da Diáspora. Mas pronto, falaremos. Mas estamos todos mais ou menos em sintonia que, na realidade, precisamos. ahm, e tocando no ponto do Ricky, a questão da educação. Ahm, É tempo, com a rica tradição que Portugal tem de diáspora, é tempo também que a diáspora faça parte dos currículos em Portugal. As pessoas têm que saber que há 4 milhões e tal de pessoas a viverem no estrangeiro, que se identificam com a pátria portuguesa, portanto, mais de 40% da população. As pessoas têm que saber, e muitos até que já são quarta e quinta geração, que não se identificam, portanto, com a língua, mas identificam-se, como o Ricky disse, com a cultura. Portanto, há histórias maravilhosas, histórias que, como o Ricky disse, de pessoas que eram das partes mais diferentes de Portugal, das partes mais remotas de Portugal, e das ilhas, e essa história é a história portuguesa. Portanto, se houve uma era de descobrimentos que foi uma era muito importante para Portugal, e foi, a era de colocar Portugal no mundo através dos seus filhos e seus netos durante o século XX e princípio do século XXI, deveria estar nos currículos das escolas portuguesas, porque é importante que se aprenda esse Portugal no mundo, através da nossa imigração. A nossa última pergunta, Ricky, mais uma vez os nossos agradecimentos pela participação nestes webinários da Palcos e do PBBI, do Fresno State. Relaciona-se de facto com comunicação social pura e dura, digamos assim, não portuguesa, não americana, mundial, no mundo dos chamados factos alternativos, das manipulações, e da desinformação. Portanto, como o Ricky disse muito bem, devemos usar. Eu sou um apologista, e quando me dizem porque é que tu usas muitas redes sociais, porque quero colocar alguma coisa interessante para a gente não ficar só naquelas banalidades que estão a aparecer, que são produto da tal desinformação, não é? Como é que o Ricky, e agora este projeto novo do World Wide News Network, vê de facto esta situação? É que, como nós sabemos, um dos nossos problemas
E eu, quando vejo os noticiários da Worldwide News Network, e sigo, como o Ricky sabe, um, lá está a notícia pura e dura. Um, Cada vez mais no mundo americano, e também começa a acontecer no mundo europeu e outros, as pessoas estão a ver a rede informativa que lhes é mais apelativa consoante a sua ideologia. Portanto, uns estão a ver esta rede, eu não vou dizer nomes, e estão a ver esta rede, outros estão a ver a rede tal. E, portanto, aquelas no meio, até aquelas mais objetivas, digamos assim, e não ideológicas, muitas vezes até têm menos audiência, infelizmente, não é? E essas é que estão a transmitir a informação, portanto, não, com bastante objetividade. E, portanto, como é que vê os seus projetos num mundo destes, com tantos desafios, com estas fragmentações, com muitas escolhas? As pessoas hoje estão bombardeadas com notícias de várias fontes informativas. Eu já nem sei o número de fontes informativas que há. Antigamente era basicamente duas ou três redes, não é como sabe, aqui nos Estados Unidos, em termos agora, portanto, cada dia aparece uma nova, a Newsmax, a News a Day, a News esta, a News aquela. E muitas vezes com tons ideológicos. Portanto, o seu projeto, que é um projeto objetivo, com objetividade, digamos assim, de servir a diáspora, de servir a diáspora e de servir todas as diásporas em três línguas, como é que vê esta outra faceta? Portanto, estes desafios que, ao mais alto nível da comunicação social americana, estão-nos a afetar, e depois tem em contrapartida do chamado cidadão jornalista, a pessoa que com o telemóvel grava tudo, não é? E coloca aquilo, portanto, sem a visão e a reflexão que um jornalista dentro da própria, como disse muito bem, da sua formação e do seu trabalho para informar, tem que, obviamente, não pode simplesmente unicamente ir gravar o que está a passar e pôr aquilo diretamente sem algum contexto. Eu sei que é muito para, digamos assim, desembrulhar, é um embrulho muito grande, mas na realidade há a necessidade de olharmos com projetos que não estão marcados por esta ou por aquela ideologia. Todos nós já temos, e quando queremos ir lá, podemos ir, mas a questão da independência do jornalismo está a sofrer alguns dilemas a nível nacional e internacional, como sabe, e eu gostaria muito de saber a sua opinião. Diniz, eu acho que esse dilema é um repto e, porventura, se calhar, um aliciante único para nós fazermos a diferença. Estou aqui a olhar para o meu computador e estou a ver aqui o título de um programa que um colega meu, um jornalista brasileiro, nos propôs aqui, o Papo Reto. E é exatamente isso, eu quero pegar por aí para responder à tua pergunta. Uh, Tudo aquilo que assistimos hoje em dia é a uma personificação jornalística da mensagem de quem lhe passa o cheque. O que é que eu quero dizer com isto? Se tu trabalhas para um meio de comunicação social conotado com a direita, a tua tendência vai ser mais à direita. Se é pela esquerda, vai ser mais à esquerda. Eu penso que se perde a essência jornalística. Eu aprendi com o Dr. Nuno Rogério, foi meu professor na faculdade também, a fazer uma notícia, e ele exemplificava assim. Quando queres construir uma notícia, procura duas fontes. Uma fonte com tendência à direita e uma fonte com tendência à esquerda. Reúne os factos e relata a notícia. Porque em ambas vamos ver os dois lados da moeda. Mas nós temos a capacidade jornalística de descortinar o que é realmente a notícia. E esse é o problema que está a acontecer muito aqui nos Estados Unidos, que é, portanto, eu às vezes coloco as duas televisões que estão aqui atrás e meto uma em cada canal, que é para me rir como é que uma notícia de base é deturpada em ambos os lados, porque nenhuma delas é objetiva. Muitas das vezes passamos ao lado da notícia.
E é isso que o meu projeto e do Márcio Santos quer realmente dar uma pedrada no charco. Desculpa eu utilizar esta expressão, mas eu adoro-a. É, eu gosto de dar uma no cravo e outra na ferradura. Se eu dou, e vamos pôr nome às coisas, se uma notícia tem que ser dada pró Donald Trump, uma notícia que é completamente contra Donald Trump tem que ser dada também. Porque o meu salário não é pago por qualquer um dos dois partidos. Nós temos que informar. E é aí que eu vejo esta situação como um grande repto. Vivemos um momento em que qualquer um, como tu referiste, pega num telefone celular e faz uma reportagem. Lamentavelmente, muitas pessoas utilizam essa pequena peça de informação para formularem opiniões, mas eu acredito que o profissionalismo jornalístico, o código odontológico que tem que ser seguido, vai perdurar. Mais tarde ou mais cedo, acredito que a verdade jornalística, que é a verdade do sentimento das pessoas, e por isso mesmo pode ter interpretações antagónicas, há quem goste e há quem não goste. Agora, contra factos, não há argumento. E como não há argumento, nós temos que informar, porque uma coisa é informar, outra coisa é opinar. Lamentavelmente, na comunicação de hoje em dia, no chamado espaço de informação, quer em Portugal, quer aqui nos Estados Unidos, opina-se mais do que se informa. Nada errado com dar opinião, mas a opinião tem que ter um enquadramento. Porque se não há um enquadramento para a opinião, ela está deslocada. E o que é que acontece? Vai ter uma influência nefasta nos objetivos primordiais da comunicação, que é comunicar efetivamente. Portanto, eu acredito que é um repto, é um grande desafio. Eu acredito que, se calhar, a WNN está no sítio exato, no tempo exato. Poderá demorar um bocadinho mais, mas com perseverança nós chegamos lá. Porquê? Porque há algo que é indissociável. E eu quero dar os parabéns aos dois. Cada vez que eu entro em contato com vocês para qualquer comentário, a vossa opinião é objetiva. A vossa opinião expressa um sentimento o mais geral possível. Isso para mim tem um valor incontornável. Porquê? Porque é um simples cidadão que tem a capacidade de opinar, mas informar. Vocês, quer o Diniz, quer o Ilídio, quando colaboram no meu projeto, e já agora muito obrigado porque é gratuito e eu quero referir isso para todos, portanto eu aprecio muito isso e espero um dia desses poder chegar ao pé de vocês e dizer assim, sabe, porque não é mais gratuito, porque o tempo é dinheiro. Mas o mais importante é isto, a qualidade daquilo que vocês trazem a um projeto é exatamente isso. É por isso que nós escolhemos os nossos parceiros, pessoas que opinam, mas informam. Pessoas que têm a capacidade de expressar um sentimento. Quer gostamos do sentimento ou não. Eu tenho a minha ideologia, eu sei em quem votei, mas eu não tenho a responsabilidade de influenciar quem quer que seja num processo eleitoral. Tenho a responsabilidade de informar e colocar uma plataforma disponível para cada um tirar as suas próprias ilações. Agora, não posso é ser tendencioso. O que não é muito fácil. O que é muito fácil, não é muito fácil, não. Bem, estamos então a terminar. É uma forma muito adequada para terminarmos, na realidade, porque esse é o trabalho do jornalista. É, portanto, tentar não ser tendencioso, obviamente, não é? E ter, acima de tudo, eu costumo dizer, quando colaboro com os jornais, como sabem, o meu trabalho é fácil, porque eu só escrevo um artigo de opinião, não é? Posso estar completamente errado, não é? Mas essa parte é muito importante, de facto, Ricky. Ou seja, hum,
a comunicação social mundial, penso eu, mas pelo menos do mundo ocidental, digamos assim, está muito mais vocacionada para um trabalho que não é, na realidade, jornalístico. Ou seja, vamos sentar o jornalista a meio, vamos sentar o homem da esquerda e o homem da direita, ou a mulher da esquerda e a mulher da direita, e vamos, portanto, deixá-los brigarem aqui durante meia hora, insultarem-se um ao outro e depois, olha, o nosso programa terminou. Não. Portanto, onde é que está a razão? Não é? O jornalista também tem que dizer, bem, e tem que enfrentar, portanto, não estamos na realidade, e eu sei que em Portugal, infelizmente, usa-se isto cada vez mais, mas não estamos na realidade a fazer um bom serviço para a sociedade quando colocamos dois talking heads, como se diz aqui nos Estados Unidos da América, falando, portanto, do seu posicionamento e depois, no fim, ao fim de meia hora, a gente fica a olhar um para o outro, não é? Que se estamos a ver em grupo, por exemplo, se estivéssemos os três a ver, olhávamos uns para os outros e dizíamos, mas onde é que está a verdade no meio disto tudo? Porque nós também já estamos a olhar com a nossa lente, digamos assim, quer dizer, a nossa Exatamente, exatamente. ideológica. Portanto, parabéns pelo seu projeto. Eu acho extremamente inovador e diferente e, como diz, quem sabe se de facto é o projeto certo para um momento que é desafiador e que é e queremos que seja um momento de oportunidades para a nossa diáspora nos Estados Unidos da América, mas não tínhamos dúvidas. E não tem nada a ver agora com a questão política, tem a ver com a questão de uma comunidade que já falamos, aqui há, portanto, onde a imigração estancou há umas dezenas de anos e, portanto, as coisas estão numa metamorfose natural que aconteceu com todas as comunidades, aliás, uma das línguas mais faladas em Chicago há 100 anos atrás era o polaco. E hoje, e Não vou hoje falar. poder-se a contar por os dedos de uma mão quantas pessoas falam polaco em Chicago, se bem que há uma grande comunidade, portanto, de origem polaca e que tem muito orgulho nas suas raízes, que é aqui também nós temos as nossas. Obrigado, Reiki, obrigado sempre ao meu colega e amigo Ilídio, obrigado a todos que nos acompanharam neste webinário, portanto, foi um prazer enorme a ter Ricardo Anjos, a quem damos, obviamente, o Ilídio e eu, os nossos parabéns e os nossos agradecimentos, sobretudo, pela sua dedicação, porque fazer comunicação social não é fácil, fazer comunicação social na comunidade também não é nada fácil, eu que o diga, porque fiz durante muitos anos e é, na realidade, como se diz em inglês, a labor of love. Porque ninguém enriquece nisto, felizmente ou infelizmente. Portanto, muito obrigado pela tua dedicação, Ricky, muito obrigado por tantos projetos inovadores que, com cada projeto, obviamente, vem servindo cada vez melhor. Eu pensava que era impossível, mas vem servindo cada vez melhor a nossa comunidade, a nossa diáspora e, de uma forma muito direta, Portugal, porque são estes projetos que dão, portanto, a presença a Portugal nos Estados Unidos. Eu costumo dizer aos meus amigos na política, quer de um lado, quer do outro, como tu também disseste, que não esperem que seja o New York Times a fazer cobertura da nossa comunidade portuguesa. E, portanto, eles têm muito em Portugal a agradecer aos órgãos da comunicação social em língua portuguesa e de expressão portuguesa nos Estados Unidos da América, no Canadá e em outros países anglófonos onde, não se- onde a língua materna não é a língua portuguesa. Um abraço para todos. Em Diniz, nome se eu, se eu pudesse só um minutinho, é menos, são 5 segundos, porque o Ricky não me surpreendeu. Não me surpreendeu porque eu sabia que a sinceridade dele a responder aos tópicos que nós tínhamos previamente conversado, não me surpreendeu. E gostava que todos os jornalistas que eu conheço, que têm o direito e o dever de informar sem subterfúgios e conversar, como o Rico Durães fez a fineza de conversar connosco. Muito obrigado. Também um grande abraço. Muito obrigado a todos mais uma vez, em nome do Instituto PBBI, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, em nome da Palcos, o nosso agradecimento. A última palavra e a despedida vem do Ricky. É claro que sim, desde já ao professor Diniz Borges e ao Elídio Pereira, muitíssimo obrigado por esta oportunidade. É sempre bom estar perto da nossa gente. É sempre bom enaltecer essa responsabilidade, porque para mim comunicação social
é responsabilidade. É algo que gostamos, é algo que nos vai no sangue, é algo que nos identificamos, mas é acima de tudo uma responsabilidade. E a nossa história é única, porque temos histórias de muitas histórias e todos os dias temos tópicos para explorar. Eu acredito que a nossa resiliência e a nossa capacidade fica mais forte quando todos acordamos de manhã e podemos contar a nossa própria história. E através do trabalho jornalístico é exatamente isso que eu procuro com a minha equipa, levar a todos nós, onde quer que nos encontremos, é essa disponibilidade de contar as histórias que nos fazem uma grande história. E é através de webinars como este, é através de conversas saudáveis como estas, que nós podemos também levar a nossa ideia e, acima de tudo, mostrar que, afinal de contas, o que é português é muito bom e nós temos que pensar positivo, temos que ir em frente, porque olhem para este painel. Temos educação, temos o setor financeiro, temos a comunicação social, temos um bocadinho de tudo que é importante e muito mais, porque às vezes temos conversas com pessoas que vêm de outros quadrantes e são tão gratificantes, aprendemos tanto, que nos dá vontade de continuar a falar. Obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado. Boa noite para todos. Obrigado então.